menino Edson Luiz, assassinado a tiros no Rio de Janeiro, seria a primeira vítima dos choques entre a polícia e os estudantes. Quem cala sobre teu corpo consente na tua Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantêm preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Ocupação de quartéis e delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura. Invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo. Explosões de prédios que simbolizam a opressão. E o justiçamento de carrascos e torturadores. Olá, eu sou Ivan Seixas, sou militante político desde muito tempo, sou militante dos direitos humanos e sou militante da esquerda. Durante a ditadura eu participei ativamente da luta armada, né, como guerrilheiro, não só assumo isso, como falo com muito orgulho de ter participado disso. Porque em plena ditadura existe uma questão básica. Ou você enfrenta, ou você acaba por legitimar a ditadura que vive do terror. E fascismo, ditadura fascista, só tem um jeito, você tem que enfrentar. E nós enfrentamos. Nós não vencemos a ditadura, não derrubamos a ditadura, mas nós derrotamos a ditadura. Tanto com o processo armado, quanto depois com o processo de luta pelas liberdades democráticas. Ditadura não é uma coisa, não é praga divina, não é uma coisa que acontece por acaso, né? É basicamente a implantação por parte da burguesia de um projeto político, econômico e social que é contra a classe trabalhadora em geral. Em 1964, ele começou, na realidade, 15 anos antes, quando começa a derrubada do presidente eleito, na época, Getúlio Vargas, né? Os militares a serviço dos Estados Unidos, a direita brasileira a serviço dos Estados Unidos, começa a bombardear o governo do Getúlio Vargas e começa a destruir, né? Fazer a sabotagem de todo quanto é tipo possível. O Getúlio, num gesto grandioso, ele frustra esse golpe que se avizinhava e faz o supremo sacrifício, que foi se suicidar. E deixa uma carta, que é a chamada Carta do Testamento, em que ele aponta exatamente isso, que os Estados Unidos tinham interesse no Brasil, que forças terríveis estavam a serviço de potências estrangeiras, e ele prefere se matar do que entregar o país a esses golpistas. Isso daí é o prenúncio do que vai ser 1964. Os militares a serviço dos Estados Unidos, com uma figura chamada, na época, Coronel Goberido Couto e Silva, dentro da Escola Superior de Guerra, faz toda a preparação do golpe. Ele treina, ele arma, ele municia os golpistas que tentam derrubar o Getúlio Vargas, tentam derrubar o Juscelino Kubitschek, tentam
impedir a posse do João Goulart, né, com a renúncia do Jânio Quadros, e depois armam a sabotagem toda, a conspiração toda, para derrubar o presidente eleito constitucionalmente, João Goulart, né, e instala uma ditadura que tem características muito nítidas. Era contra o projeto político do João Goulart, que era um projeto econômico, político, social, com vistas às camadas populares. E o que colocam no lugar é um projeto antinacional, anticomunista e antipovo. Não à toa, a campanha de sabotagem às instituições dizia que o presidente da República estava criando uma república anarco-sindicalista. Anarco de anarquia, de comunismo, sindicalista de classe trabalhadora organizada em sindicatos, que eles apontavam como um grande perigo, né? Apontavam que o Brasil ia se transformar numa nova Cuba, uma nova China, bem no quintal dos Estados Unidos. Não tinham muita vergonha de dizer que estavam ligados aos Estados Unidos. Muito parecido com o que a gente vê hoje, com o Bolsonaro batendo continência para a bandeira americana, batendo continência para funcionários menores do governo americano e fazendo toda a economia, toda a política do Brasil ser atrelado aos interesses de uma potência estrangeira. A ditadura militar foi uma ditadura antinacional, cometeu crimes contra os direitos humanos e cometeu crimes de lesa pátria. Eles colocaram o país a serviço de uma potência estrangeira, que no caso foram os Estados Unidos. Hoje a gente vê algo muito similar, né? Que é essa coisa de estar atrelado aos interesses do governo americano. Em 64, o governo americano deu apoio, monitorou, municiou, deu armas, inclusive, e fez toda a orientação para a derrubada da democracia e, principalmente, a derrubada do projeto popular que tinha, que era um projeto reformista, que tinha comandado pelo João Goulart. A esquerda, é histórico, não precisa ser muito esperto, não tinha projeto de tomada do poder, não tinha projeto de golpe ou de insurreição. Estava acreditando na democracia, apostando todos os seus esforços para que a democracia crescesse, que o país crescesse e a classe trabalhadora tivesse o mínimo necessário para ter dignidade. E isso foi interrompido, porque é muito importante que se diga que a direita brasileira, a burguesia brasileira, não permite 1 milímetro de autonomia da classe trabalhadora. Não permite 1 milímetro de direitos da classe trabalhadora porque ela tem muito medo que a classe trabalhadora organizada e consciente passe a duvidar do poder da burguesia e tome o poder. Então, eles têm que interromper o projeto reformista de João Goulart e o projeto reformista do governo petista, né, de Lula e Dilma, que deu dignidade para o país, que deu soberania, que deu uma respeitabilidade internacional. E a ditadura foi implantada com esse objetivo, né, de destruir a organização popular, de destruir a possibilidade de resistência à dominação imperialista dos Estados Unidos e implantou uma ditadura que durou 20 e poucos anos, mais do que os 21 formais, né, até a Constituição de 88. A ditadura foi baseada na força, na violência do Estado. Foi implantado o que se chama terrorismo de Estado, quando o Estado é transformado numa máquina de guerra contra seu próprio povo e se mantém através de torturas, assassinatos e desaparecimentos. O que se viu no Brasil foi basicamente uma reprodução da escola francesa que faz a repressão à independência da Argélia. É um terror desenfreado contra as organizações populares e o terror associado a uma violência indiscriminada contra a própria população. Para combater a nós, da esquerda, que estávamos organizados resistindo, tinha os doicodes, DOPS,
que torturavam e matavam. Para aterrorizar a população, tinha os esquadrões da morte. O cálculo que se faz só de vítimas de esquadrão da morte durante todo o período da ditadura beira 200 mil pessoas que foram mortas. O esquadrão da morte tirava das prisões ou pegava nas periferias e apresentava praticamente todos os dias pilhas de cadáveres de supostos bandidos, de supostos marginais que estariam cometendo crimes que eles estavam fazendo a limpa, matando, que é a visão que se vê hoje, inclusive, de que tem que metralhar a Rocinha, que tem que metralhar as favelas das cidades que a gente tem, como Heliópolis e tudo mais, porque ali tem perigo. Perigo são os pobres, perigo é a classe trabalhadora. Então, essa ditadura se implanta, não há condições de atuação política em nenhuma instância, nos partidos políticos, nos grêmios estudantis, nos sindicatos. Todos os sindicatos foram invadidos e sofreram intervenção. Alguns tiveram trabalhadores pelegos que foram colocados na direção. Se não tivesse, colocavam um advogado. Se não tivesse advogado, colocavam militares mesmo. E isso aconteceu em todos os sindicatos do país. Mais do que intervenção, houve um saque. Eles roubaram o sindicato, o acervo documental dos sindicatos, não só o caixa que eles gostavam de assaltar, né, não só os cofres públicos, mas as entidades. A sede da UNE foi invadida em 64 por militares e pelo grupo fascista chamado MAC, Movimento Anticomunista, e a primeira coisa que fizeram foi roubar o caixa da entidade e os documentos da entidade. E depois tacaram fogo no prédio lá no Rio de Janeiro. Isso daí foi uma constante. Se você não pode participar de partidos políticos, você não pode participar de sindicatos, você não pode participar de grêmios estudantis, o que você pode fazer? A opção natural, legítima, diga-se de passagem, foi a luta armada. E isso não é uma novidade. É previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está escrito lá. Os povos têm direito a fazer a resistência à tirania e à opressão. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, está escrito no seu primeiro artigo que os povos têm direito a lutar contra a tirania e a opressão. Então, nós fizemos essa opção. Enquanto isso, sindicalistas continuavam tentando reconstruir o movimento sindical, estudantes tentavam reconstruir o movimento estudantil, e dentro das igrejas, as comunidades eclesiais de base foram sendo organizadas para fazer a resistência à ditadura. A ditadura contra nós, da luta armada, ela foi, obviamente, impiedosa, mas ela não foi só contra a gente. Né? Então, dos torturados, todo mundo que era preso, absolutamente todo mundo que era preso, era torturado. Se não fosse tortura física durante vários dias, era tortura psicológica, ameaça, terror, e ouvir outros sendo torturados não é uma coisa que você possa dizer que isso seja um tratamento adequado. É tortura também. Então, todas as pessoas foram torturadas ao serem presas. Documentos que o Barack Obama, entregou para Dilma Rousseff, da CIA, dão conta, em 1964, 3 meses depois do golpe, que tinha no Brasil cerca de 50 mil pessoas presas. Tá? E isso não é pouco, porque depois veio muito mais. Você tem as passeatas, você tem as greves operárias que prenderam muita gente. Então, a quantidade de pessoas que foram presas é incontável. Dos mortos, você tem, assim, oficialmente, que a Comissão da Verdade pôde investigar, são os mortos dos militantes organizados em partidos e organizações clandestinas, são 434. Mas isso são lideranças, são as pessoas mais destacadas. Agora, morreram uma quantidade que não se sabe quanto de camponeses. Há relatos no Nordeste de corpos passando pelos rios. Há relatos de mortos em açudes. Índios, você não sabe quantas pessoas são.
O cálculo que nós, na Comissão da Verdade, nós conseguimos chegar é aproximadamente 10, 15 mil camponeses assassinados. Índios, ninguém sabe quantos, talvez uns 10, 15 mil também. Mas há relatos de bombardeio com napalm dos Chucarramães, há relatos de colocar camisa com varíola para a saúde dos índios ser afetada e eles morrerem, né, porque tem uma saúde mais frágil, porque aí não tem os anticorpos que a gente tem, tantas doenças que a gente tem na cidade. E isso daí são crimes cometidos, além dos esquadrões da morte, que são essas... sabe-se lá quantas pessoas, que se calcula talvez até 200 mil pessoas. Então, isso daí é a ditadura. E a única expressão viável que se teve foi fazer a luta armada, né? E a importância da luta armada, há setores da própria esquerda, inclusive, que colocaram que a nossa atuação na luta armada teria sido usada como pretexto para a ditadura para torturar e matar. Mas é mentira, porque a luta armada só começa 3 anos depois de implantada a ditadura. É em 1967 que começam as primeiras ações armadas, 3 anos depois. As ações armadas tiveram um papel que não era derrota militar que nós iríamos conseguir. Nós fizemos derrotas políticas. Se não fosse a luta armada sequestrar o embaixador americano, Charles Elbrick, não se saberia que tinha presos políticos no país. Então, o manifesto que é lido, é obrigado, em troca da vida do embaixador, é que se publique um manifesto que seja lido em todos os jornais de televisão, de rádio e jornais impressos. Está escrito lá que a ditadura tortura, mata e desaparece com as pessoas. É a primeira grande denúncia. Os 15 presos que são trocados são exemplares. É um líder camponês, Gregório Bezerra, os líderes estudantis, Zé Dirceu, Vladimir Palmeira e Luiz Travassos, o Zaratini, que era um companheiro valoroso das ligas camponesas e das organizações revolucionárias. E você tem vários outros companheiros que fazem parte. Agora, a denúncia que é feita com esse manifesto mostra ao mundo que no Brasil tinha uma ditadura, tinha preso político, tinha tortura e assassinato, e mais do que tudo, quem mandava aqui era o governo dos Estados Unidos, que rapidamente exige a troca pelos presos e atende todas as exigências e acaba com isso. Então foi feito esse sequestro e teve esse fator importantíssimo, que não era um fator militar, era um fator político. A mesma luta armada, quando queima os carros da Folha de São Paulo, denuncia que estava queimando porque os carros da Folha de São Paulo eram usados para fazer emboscadas para prender as pessoas, para transportar os corpos de pessoas mortas. Então é uma denúncia poderosa, como é também o justiçamento do Bollins, ninguém Alberto Bollins, que supostamente era diretor do Grupo Ultra, que tem a tarefa exclusiva de mostrar a vinculação dos empresários com a tortura, o financiamento, a instrução de tortura, que tudo isso era o que o Bollins fazia. Essas denúncias que estão contidas na ação armada, elas são extremamente valiosas. Se não tivesse acontecido, ninguém acreditaria que isso aconteceu. E a verdade, apurada pela Comissão Nacional da Verdade, não foi baseada em simples diz-que. Foi baseado nesses fatos e a comprovação dos próprios agentes da repressão que confirmaram tudo isso que foi dito. As comissões da verdade confirmam, através de depoimento de agentes do aparato de repressão, que tudo isso que eu acabei de falar era verdade. Então, assim, a esquerda tem um papel, a esquerda armada tem um papel fundamental na luta contra a ditadura, de denúncia, de desnudar a ditadura, porque a ditadura brasileira, diferente das outras, ela mantinha uma fachada de legalidade. Supostamente havia eleição para presidente, só que, na realidade, não era uma eleição, era o Estado-Maior do Exército que elegia um general de exército, não era almirante nem brigadeiro, que apresentava o Estado-Maior das Forças Armadas que dizia, ok, esse é o indicado, que era apresentado ao parlamento,
ao Congresso Nacional, que, assustado, com medo, servil, fazia a votação. Não era a votação por parte da população, era feito pelo Congresso Nacional. E aí era feita a simulação de uma eleição e, a cada 4 anos, um general sucedia o outro para comandar o país. O judiciário, teoricamente, funcionava também. Não se fala dos ministros do Supremo Tribunal que foram cassados em 64, outros foram ameaçados para se aposentar, se não seriam cassados também. E depois o que resta é o resto, é o lixo, são pessoas servis, são pessoas que interessam apenas o salário, a sobrevivência e principalmente a subserviência a um estado de terror. E aí o judiciário é absolutamente complacente. E a imprensa? A imprensa era livre, aparentemente. Era livre, sim, porque os grandes jornais eram participantes da ditadura, ajudaram a dar o golpe e se beneficiavam da ditadura. Dos grandes jornais não há notícia de censura, a não ser o Estadão, porque começou a fazer oposição porque a ditadura não quis ajudar para ele pagar o empréstimo que ele tinha com o banco inglês. Tanto que hoje o Estadão não existe mais, aquele Estadão da família Mesquita. Agora é um jornal de bancos ingleses. E isso tudo faz com que a imprensa pareça ser livre. Ela era cúmplice, participante, não era só complacente, ela era participante da repressão. O caso mais flagrante é a Folha da Tarde, a Folha de São Paulo, emprestar os carros para o DOI-CODE nos capturar e nos torturar. O que tinha de imprensa era imprensa clandestina, ou depois a chamada imprensa alternativa, ou imprensa nanica, que eram os jornais gloriosos, resistentes, como o jornal Opinião, depois o jornal Movimento, o jornal Lampião, o jornal Em Tempo e tudo, que faz a resistência com uma tiragem pequena, porém efetiva, para denunciar os crimes da ditadura. E a esquerda armada, ela foi sistematicamente abatida e sistematicamente destruída. Em 1974, os últimos militantes da esquerda armada são capturados e assassinados nos centros clandestinos de tortura e extermínio, principalmente Casa da Morte de Petrópolis e Casa da Morte de Itapevi, aqui em São Paulo, ou o sítio 31 de Março em Parelheiros. E esse massacre que é feito, tem um grande massacre que é a Guerrilha do Araguaia. E a Guerrilha do Araguaia são 69 guerrilheiros e um número que não se sabe quanto de pessoas da população que aderiram à guerrilha, que foram torturadas e mortas, foram decapitadas e tudo mais, que o Exército nunca assumiu oficialmente, porque eles não querem mostrar que houve resistência à ditadura. Então, é tudo uma coisa que fica subentendida, denunciado pelos familiares, denunciado pela esquerda, que isso tudo aconteceu. Porque para eles é muito importante que não fique na cabeça das pessoas que houve resistência. Houve resistência. Como houve resistência do movimento estudantil que ressurgiu, que faz as primeiras passeatas em 67, 68, e depois o movimento sindical, operário, que é 68, aquelas duas grandes greves de Osasco e Contagem, que são reprimidas não pela polícia militar, mas por tanques de guerra do Exército. A Cobrasma, em Osasco, foi cercada por tanques de guerra e ameaçada de bombardeio e tudo mais. Então, essa repressão mostra a importância do movimento que ressurge. Na Praça da Sé, teve o 1º de maio de 68, que o movimento operário mostra sua cara e derrota a ditadura, fazendo inclusive o apedrejamento do palanque oficial, onde estava o governador Abreu Sodré, que leva uma pedrada na cabeça, se refugia na catedral, e a massa de trabalhadores sai pelo centro de São Paulo, depredando tudo que fosse ligado aos Estados Unidos, como uma demonstração de que sabia quem era dono da ditadura brasileira. Contagem, a mesma coisa. Todos os movimentos, Osasco, Contagem e aqui em São Paulo, eram reprimidos, as pessoas eram levadas para o DOPS
eram levadas para o DOI-CODE. No DOPS tinha a parte que era o complemento da repressão que existia dentro das fábricas. Nas fábricas tinha serviços particulares de repressão. Nós, na Comissão da Verdade de São Paulo, que era dirigida pelo deputado Adriano Diogo, nós conseguimos o acesso aos livros de entrada do DOPS. E lá está escrito com todas as letras que tinha um cara da Fiesp, tá? Que ele ia todos os dias lá para fazer algo que não se sabe o que era, né? E esse diretor da Fiesp, que está escrito lá, o nome dele e o cargo, diretor da Fiesp, em alguns momentos era inclusive colocado como delegado de polícia, capitão, qualquer coisa assim, né? E essa figura vai lá para fazer a entrega dos nomes dos militantes sindicais que vão ser presos e vão perder emprego e entram na chamada lista suja, ou lista negra, que era não podem receber o direito de trabalhar. E a família vai passar fome e vai ser impedido de ter seus direitos de trabalhador assumidos. A mesma coisa, dentro desse livro, nesse livro aparece que dentro do DOPS frequentava muitas vezes o cônsul dos Estados Unidos que participava das torturas, né? O Geraldo Rezende de Matos era o diretor da Fiesp e o cônsul dos Estados Unidos que frequentava o DOPS era Clarence Halliwell. E eles dois eram assíduos frequentadores do DOPS. Isso foi com documentos que não foi dito, foram documentos deles que mostravam essa ligação. Então o movimento operário foi duramente reprimido, foi complementado com o aparato de repressão particular das empresas que eram beneficiárias da ditadura e principalmente colaboradoras na repressão ao movimento sindical. Não por acaso a Volkswagen foi condenada e entrou em acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos para fazer uma reparação política aos grevistas ou militantes que foram perseguidos por ordem dos diretores da Volkswagen. Inclusive, o chefe de segurança era um coronel do Exército que atuava lá dentro. Então, a ditadura, ela não foi pouca. Ela vai crescendo e mesmo depois de derrotada a guerrilha urbana e a guerrilha rural também, eles se voltam contra o movimento operário. Então, as greves que aconteciam no ABC, que ressurge o movimento sindical, é duramente reprimido. Você imagina que a figura do Lula surge em 78 não como mais uma liderança, surge como uma grande ameaça. E ele é preso, a diretoria toda é destituída. Os bancários de São Paulo fizeram a resistência também, tinha um jornal diário que era a Folha Bancária, e a diretoria toda foi cassada, né? Ficou sob intervenção durante 2 anos e resistiu mesmo assim, porque o movimento dos trabalhadores criou um fundo de greve que mantinha o jornal Folha Bancária, que era todo dia entregue nas agências bancárias, e lá em São Bernardo também o movimento sindical sobrevivia com o jornal do Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Químicos, da Construção Civil, todos tinham oposições que resistiam à ditadura. Então, a ditadura, ela é uma coisa muito maior do que essa coisa aparentemente de bonzinho e malzinho. Eles são pessoas a serviço de um projeto político. Como em 64 houve um golpe comandado pelos Estados Unidos, financiado, orientado pelos Estados Unidos, e a burguesia brasileira participou disso ativamente, atualmente a gente tem a mesmíssima coisa. O golpe foi dado lá contra a Dilma ainda, comandado pelos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos. E as eleições que foram fraudadas com essa rede de fake news e tudo mais, foi tudo dirigido pelo governo dos Estados Unidos. Hoje está muito claro isso. E essa conformação é para atender os interesses econômicos da classe dominante brasileira.